Muito boa noite. A palestra originalmente chamava-se Pensamento, Oceano de Ondas. E eu pus-me a pensar, vou ser mais fiel, vou acrescentar física. Então, hoje em dia está muito na moda falar de física quântica, não é? E parece giro. E é giro. É muito bonito. Quando nós pensamos nas ciências, elas fazem-nos ver a enormidade que é Deus e a beleza e a perfeição de tudo no universo. Mas tem a contraparte. Tem algum peso em termos de informação. Para poder trazer esta palestra, eu dividia pelo menos em duas. Eu estou a dizer pelo menos porque eu estava agora ali sentada e estava pensando assim. É importante que passe a mensagem. Não adianta ir a correr. Eu nem pus animações de propósito para não gastar tempo, porque é muita informação. Mas é preciso que a informação chegue ao destino, não é? E então, vamos fazer assim. Vou fazer com calma para ter a certeza que atingimos o objetivo. O objetivo não é debitar a matéria, é crescer e aprender em conjunto. E então, vou começar com a introdução ao pensamento. O que é isto do pensamento? Onde é que nos toca? E encontramos em Céu e no Inferno dizendo, por toda a parte, vida e movimento. Vamos descobrir que o pensamento está intimamente ligado às forças da alma, mas aquilo caiu. Portanto, eu acho que já não vai estar. Às forças da alma, mas no sentido quase atómico e molecular e energético das forças da alma. Então, com o movimento, com a dinâmica, com a vibração própria dessas estruturas corpusculares, chamamos as formas mais simples da matéria física, neste caso física noutros teores do campo mental. Então, por toda a parte, vida e movimento. Nenhum canto do infinito despovoado do universo há que não seja incessantemente percorrido por legiões de espíritos radiantes. Então, primeiro entender que não há espaços vazios. Não há espaços vazios de seres e não há espaços vazios de pensamento. E se o pensamento se movimenta por toda a parte, e acrescento que não está aqui, mas vamos descobrir que tudo é onda, as ondas do pensamento, ao contrário das ondas físicas, como vamos estudá-las daqui a pouco, se movimentam pelo espaço vazio, por todo o espaço, e não têm a atenuação própria das distâncias. Portanto, elas movimentam-se pelo fluido cósmico. E porque se movimentam, assim, chamemos, infinitamente, nós captamos de todo o espaço e emitimos para todo o espaço. Então, nós, seres humanos, somos antenas vivas, incessantemente recebendo e emitindo ondas sobre os instrumentos ou os seres que se nos afinizem. Então é como ali o ímã que projeta e liga aquilo que se lhe compatibiliza. Diz-nos Joana de Ângeles, pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulo para porfiar, logrando êxito nos teus empreendimentos. Portanto, projetando o progresso, nós conseguimos o sucesso. Sustenta a ideia do bem e descobrirás quão ditoso és como fruto do anelo vitalizado. Então, nós vitalizamos, nós damos vida pelo nosso pensamento no bem à felicidade, à alegria. Se pensas no medo, ele assoma e te domina. Se dás atenção ao pessimismo,
tornas-te incapaz de realizações felizes. Se te preocupas com o mal, permanecerás cercado de temores e de problemas. Se te agasalhas a ideias doentias, perderás a dádiva da saúde. Conforme aquilo com que nos afinizamos, com que projetamos e que pensamos, nós estamos agindo desde já em nós mesmos. Tudo pode ser alterado sobre a ação do pensamento. Diz-nos Emmanuel, o sentimento inspira, o pensamento plasma. Plasmar é concretizar, é manipular, já quase que materialmente, se não materialmente propriamente dito. A palavra orienta, o ato realiza. Figuremos assim a ideia como sendo a fonte nascida no manancial do coração e traçando a si mesma o curso que lhe é próprio. Ela vibra como alicerce de todas as formas e de todas as experiências de vida. Portanto, ela está na base, a ideia, o pensamento, na base de toda a concretização, de toda a realização. E depois da morte do corpo físico, ainda mais intensamente, porque aí nós estamos num plano mais rarefeito, mais quintessenciado, e o pensamento plasma diretamente sobre aquela matéria. Sobre esta matéria, é mais indiretamente, é através do perispírito. Sobre a matéria do corpo astral, então é diretamente, por isso mais intensamente se verifica esta ação da ideia sobre essa matéria. Viverá o homem onde se situa o coração, dizia Jesus. Emmanuel acrescenta, onde colocarmos o pensamento, força viva de nosso coração. Conforme nós pensemos, nós estaremos sentindo e vibrando. E lá está, no plano espiritual, aquilo que guardamos em nós, na nossa consciência, é aquilo que nos vai perturbar ou trazer a luz e a paz. O pensamento vige na base de todos os fenómenos de sintonia na esfera da alma. E aqui já estamos vendo a nossa ligação uns aos outros, encarnados sobre encarnados, encarnados sobre desencarnados, desencarnados sobre desencarnados e desencarnados sobre encarnados, sobre todos. Todos somos humanidade e, portanto, todos somos antenas que emitem e que recebem. E conforme aquilo que emitimos e aonde em que emitimos, nós vamos sintonizar com os que nos são afins. Emmanuel dá um exemplo de comparação. Ele avisa, não é um exemplo bom no sentido em que a chama, que é com o que ele vai comparar, tem um aspecto material denso, quando o que nós estamos aqui a falar em termos de pensamento, estamos a falar de matéria mental. Então, é outro tipo, profundamente diferente de matéria. Mas a forma, ou as leis universais que regem estas formas de ação são comuns, são semelhantes. Mostram também a harmonia do universo. E então ele nos compara com a vela. Ele diz, a vela acesa arroja-se e envia para fora, emite fotões, são as formas de luz. É força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Na primeira, na vela, temos a chama. No cérebro, identificamos a ideia. Uma e outro possuem campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa quanto mais perto se mostra do fulcro emissor. Então, quanto mais perto estamos da fonte, mais intensa é a luz e vai dissipando cada vez mais, até que já não temos campo de luz à volta da vela. E o mesmo se passa também connosco. Tanto mais próximo de nós, mais intenso é a nossa ação mental. Quanto mais longe, menos intensa, ainda assim regida por outros fatores. Os agentes em si são neutros. O lume, conduzido, a luz, tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto as mãos de um benfeitor no levantamento das boas obras. Então, o pensamento
tanto pode gerar o bem como o mal. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Então, se nós sabemos que somos médiuns, e todos somos médiuns, todos estamos em ligação contínua, mais ostensivos ou menos ostensivos. E por isso, de acordo com a onda com que nos afinizarmos, é aquilo que havemos também de receber. E percebemos que esta ligação estará de acordo com aquilo em que nós estamos, com o ponto de equilíbrio ou não em que vibramos. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. E o homem pensa, o ser humano pensa ininterruptamente. Pensando, realizas. Realizas no sentido em que já estamos emitindo, já estamos provocando uma ação. Nós costumamos falar que a ação tem, muitas vezes, efeitos até desastrosos de intensos, não é? Também maravilhosos de intensos. Já está a ser concretizada no plano material. A palavra ainda não está concretizada fisicamente, mas já tem uma projeção também bastante alargada. Porquê? Porque toca aos ouvidos de todos aqueles que estão junto a nós e pode influenciá-los. Mas também o pensamento, que é subliminar a muitos dos que estão em vigília, tem uma ação de contágio, de comunicação. Então, nós, apenas por pensarmos, já estamos realizando uma ação. Realizando, atraes, e atraindo, refletes. Refletes como? Num conjunto. Estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinizas. Pensamento é, portanto, o nosso cartão de visita. Com eles, nós nos apresentamos àqueles que nos envolvem e nos mostramos mais luminosos ou menos. Portanto, mostramos aquilo que sentimos nesse plasmar do pensamento. Aqui já entramos um pouco na ideia da física. A física, um dos aspectos, fala das forças, as forças que modulam a matéria e que regem a forma de interação no mundo físico. E então as forças são caracterizadas, são fatores vetoriais, que têm uma caracterização própria, têm uma direção e, além da direção, um sentido. Dizia a nossa abertura, até o vento tem uma direção. Então, o pensamento também tem uma direção, um sentido, um foco, um objetivo, uma intensidade e uma duração. Diz-nos Joana de Ângeles que o homem pode ser considerado um pensamento que exterioriza. Então, nós, ao estarmos pensando, nós somos aquilo que pensamos, que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada face ao rigor da energia direcionada. O pensamento é, então, uma força. Por isso, atua de acordo com direção, intensidade e significados próprios. A duração do pensamento decorre da motivação que lhe está na origem, definindo a sua permanência de acordo com a aspiração íntima. Ou seja, aqui já vamos um bocadinho mais além daquela chama. A chama tem aquela luz correspondente ao pavio, ao tipo de material de que é constituído o pavio, certo? Mas o nosso pensamento, ele vai ter uma capacidade de duração e de impregnação e de potencialização de acordo com a nossa vontade na origem, com a nossa vontade de emiti-lo, de projetá-lo e com a duração, com a persistência com que nós alimentamos aquela ideia. Então, isto tanto para o bem quanto para o mal. Quando nós passamos a vida pensando, eu não sirvo, eu não consigo, eu não. O ser humano gosta do não, não é?
Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá. Então nós construímos esta ideia sucessivamente nas nossas mentes. Para desconstruí-la vai ser difícil. Porquê? Porque nós estivemos construindo sucessivamente aquela ideia que é negativa. Mas conseguimos desconstruí-la com certeza. Nós temos de ressignificar aquele conteúdo. Não, eu ainda não fui capaz, mas eu vou ser. Eu ainda não consegui tudo perfeito, mas eu vou conseguir mais um pouquinho. E amanhã mais um pouquinho. E com a persistência no sentido positivo, ganha a luz, ganha o bem. Não há escuridão que não se apague junto à pequena chama que lá se coloque. Então lá está, nós temos é de trazer as ideias do bem. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes, o teu pensamento é o gerador das tuas ações e estas as moduladoras da tua vida. Pensamento e vida são então termos da equação existencial do ser humano. Então, voltamos aqui à física. A equação que define a nossa existência é pensamento e vida. Pensamento é fonte de vida, também de destruição, se o utilizarmos de forma menos positiva. E diz André Luiz uma frase que é muito conhecida. Pensamento é força criadora. Ouvimos esta frase desde pequenos, mas não acreditamos nela o suficiente. Pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Ele vai para além do ponto em que nós o emitimos. E ele segue. Assim como a nossa palavra, nós dizemos, quando saiu já não conseguimos voltar a meter cá para dentro, já não a controlamos, o pensamento é do mesmo jeito. Tem menos capacidade de movimentação a quem está desperto no plano encarnado, mas em termos de seres desencarnados, que somos na nossa maioria, estamos desencarnados, ele tem a sua esfera de atuação e que nós, com certeza, não controlamos. Depois de emitirmos, ele prossegue. Tem força própria depois. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Emmanuel nos diz: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O bem e o mal, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Mesmo que as ideias não cheguem a ter uma concretização visível e imediata, elas são uma concretização em si mesmas. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais no esforço de continuidade ou de extinção. Então, assim como nós podemos extinguir uma ideia, nós podemos fazer o estrito oposto. Todo mundo não sei, mas muita gente tem medo de ir ao dentista e de tirar um dente. Então, quando num dia o dentista diz assim, se isto continuar assim, nós vamos ter de arrancar o dente. Nós vemos a pessoa sair do dentista e dizer, não está doente, não está doente, não está doente, não está doente. E chega lá e fica bom. Eu diria que todo mundo já passou por alguma experiência deste tipo. Aquela que assusta mais é que a pessoa diz, eu vou estar boa. Eu já não vou ter um problema da próxima vez. E chega lá e já não está. Ou a gente está com uma dor muito intensa e diz, não, fica bom, liberta, sei lá, as mulheres, a menstruação, aquelas situações mais intensas, ou uma situação em que a mãe, a gestante, está a arriscar nascer um bebê prematuro e diz, fica aí, e o bebê espera e chega no tempo certo, não é? Então o pensamento tem esta força, agora implica que nós tenhamos este esforço de manutenção, não pode dizer assim, olha, fica aí e eu daqui a pouco já penso nisso, pronto, aí não dá, não é?
Se está o corpo já a desenvolver o caminho para que nasça, se nós não fizermos por conter, vai nascer fora de tempo, não é? Então nós temos que ter a vontade, aquela força íntima, intensa e persistente naquele sentido. Mas ele cria mesmo no plano físico. Nós vemos no plano físico a sua atuação. Imaginemos no plano espiritual. Diz André Luiz: quanto mais investiga a natureza, mais se reconhece que vivemos num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimam. A forma como nós conhecemos as ondas e as forças e as energias são nas suas formas de manifestação, e, portanto, estas, luz, eletricidade, calor e matéria. Existem, no entanto, outras manifestações cujas informações apenas são reconhecíveis pelas vias do espírito. Ainda não conhecemos tudo no plano físico. Portanto, a ciência ainda não conseguiu chegar a conhecer ondulações e formas de energia que não são respectivas à matéria mais densa. Onde é que nós vemos estas radiações? No dia-a-dia nós não pensamos nisto, mas nós estamos a ser trespassados todos os dias. Está atrás, não quero que me ouçam. Todos os dias nós somos trespassados por inúmeras formas de radiação. Nós já conhecemos isto, certo? Nós vemos os telemóveis a funcionar, nós vemos os computadores, nós vemos o Wi-Fi, nós vemos os rádios e nós sabemos que estes aparelhos só funcionam à base de ondas que lhes atingem e são transfiguradas, são alteradas para produzir o efeito que nós queremos, o efeito sonoro, o efeito visual, não é? Temos as televisões, mas tudo isso é transmitido, hoje em dia já temos muita coisa por cabo, mas também muito é transmitido através da nossa atmosfera. Então nós estamos continuamente a ser transpassados por ondas sem que nos apercebamos delas, mas elas existem. E existem muito mais do que estas que nós conhecemos e que estamos habituados a pensar. Trouxe algumas imagens que se foram encontrando na pesquisa científica. Por exemplo, esta foi descoberto de uma forma diferente daquilo para o qual hoje em dia é entendido. Mas isto é chamada radiação cósmica de fundo, que só se consegue detectar já numa situação de movimento pelo espaço e de temperaturas quase de valor zero absoluto, que é menos 270 Kelvin. Exatamente. Não, 273 graus Celsius, que é o zero Kelvin. E só nesta temperatura é que nós não temos o ruído de fundo dos nossos aparelhos para interferir, para conseguir detectar o que se passa. Mas isto é as micro-ondas que estão espalhadas uniformemente pelo universo. Isto foi descoberto por outro motivo, mas é a fonte de maior comprovação ou de sustentação da teoria do Big Bang. Porque a teoria do Big Bang propunha que, em determinada altura, teria havido uma expansão inicial muito alargada e tínhamos um plasma quente, denso, que não permitia ainda a formação da luz como nós a entendemos, nem a formação dos átomos. E nesse momento haveria apenas aquele tipo de radiação homogeneamente distribuída. Portanto, não havia ainda as galáxias como nós as entendemos, não havia os átomos, não havia ainda essas estruturas que depois se distribuíram de forma mais ou menos assimétrica. E esta simetria conseguiu-se achar justamente nestas condições, portanto, que corresponde àquilo que teria acontecido há cerca de 380 milhões de anos atrás. Mas, exato, 380 mil anos depois do Big Bang. Depois do Big Bang, pois, há 15 bilhões. Exatamente, há cerca de quase 15 bilhões de anos atrás é que isto teria acontecido, que é o início do universo que nós conhecemos. É uma parte pequenina do universo. Mas, pronto, isto para dizer, esta radiação existe em todo o universo uniformemente. São raios X. Depois também se descobriu, relativamente recentemente,
as ondas gravitacionais. Portanto, já conhecíamos a luz, não é? E víamos a movimentação da luz, víamos as estrelas brilhando a diferentes distâncias, tínhamos a informação visual do espaço, mas não tínhamos a informação, chamemos espacial ou gravitacional, ou como chamam os cientistas, sonora do espaço. Então, entretanto, descobriu-se que determinadas construções astrais ou rebentamentos de grandes astros provocam a dispersão de ondas gravitacionais que se propagam pelo universo. E o que é que elas fazem? Vocês aqui não conseguem ver, infelizmente. Mas, conseguem ver aqui? Sim. Então, isto é um desenho hipotético, imaginário, de uma estrutura espaço-tempo. Portanto, desde Einstein que se percebeu que existe, que o espaço e o tempo não existem juntos. Não existe o espaço e o tempo, só existe um conjunto. Mas ele não é linear. Segundo a sua proposição, ele seria defletido ou curvado de acordo com as massas, que é aquilo que estava aqui demonstrado. Imaginando aqui uma grande massa de um astro grande, o que acontece é que o espaço-tempo não é linear, transformando estas 4 dimensões em 2 dimensões, ele deforma-se. E por isso mesmo existem as chamadas curvaturas. Verificaram-se mais ou menos rapidamente depois deste postulado, por ver que luz que passava numa determinada direção, quando passava ao pé de um astro, mudava a sua velocidade e mudava a sua trajetória ligeiramente. Então aí confirmou-se este postulado de Einstein, da teoria da relatividade. Mas isto tudo por dizer as ondas gravitacionais. Estamos a ir para outras coisas que não são tão necessárias, mas também as estrelas neutrões, que não consigo mostrar radiação, temos de mostrar coisas que emitem radiação. Então, formadas em supernovas, elas produzem elementos pesados, que até à altura não se conseguia perceber exatamente onde é que se formavam os elementos mais pesados, que vêm daqui, e radiações imensas, nomeadamente a radiação gama, que é projetada pelo espaço, além de ondas gravitacionais. André Luiz diz-nos, aqui temos o nosso planeta Terra, primeiro, já agora, para apresentar aquilo que depois vamos falar. O nosso planeta Terra é como se fosse um ímã gigante, não é? Na realidade, se virmos aqui a vermelho, temos o norte geográfico cá em cima e o sul geográfico, que está ligeiramente torto em relação ao norte-sul, invertidos, em termos magnéticos. Portanto, não são a mesma coisa, norte e sul magnético, norte e sul geográfico, mas, independentemente disso, o nosso planeta funciona como um ímã gigantesco. E então, André Luiz diz-nos: a Terra é reconhecida como um ímã de gigantescas proporções, constituído e condicionado por forças atómicas em combinações multiformes, a compor-lhe um campo eletromagnético, caracterizando a Terra ante a imensidade cósmica. Portanto, tem a sua própria identidade. Nós também. Nós também somos seres eletromagnéticos. Nós também poderíamos ser considerados ímãs, que temos esta organização e orientação e criamos um campo eletromagnético em nosso torno que também reflete a nossa personalidade e o nosso teor vibratório e o nosso teor de pensamentos e de sentimentos. Também a Terra tem o seu próprio teor de identidade cósmica. Nesse reino de energias, a matéria concentrada, aqui o assumo densa, estrutura a morada, enquanto a matéria em expansão, assumo energia, lhe configura o clima peculiar à sustentação e ao desenvolvimento da vida. A vida desenvolve agitação. A agitação produz ondas, sejam sonoras, caloríficas, luminosas, elétricas, aquelas que conseguimos identificar, propagando-se ou não, ou parando a sua propagação, através dos diferentes corpos da natureza. Quando eu meto coisas entre parênteses retos, são invenções minhas, certo? O resto é sempre citação. Mas pronto, isto só para não ter que estar sempre a dizer. A grande maioria das coisas que não estão indicadas
são de mecanismos da mediunidade. Sim? Pronto. As outras todas estão indicadas com os autores. Então nós temos, por exemplo, um campo que foi apanhado, também a nível científico, no momento de uma tempestade solar, em que vinham ventos solares ionizantes e particularmente agressivos, e conseguiu-se apanhar a imagem daquilo que acontecia a esses ventos solares que nos fariam mal junto à magnetosfera terrestre. Então este ímã que a Terra ele nos protege. E o que acontece é que deflete estes ventos solares para que não a afetem tanto. Por exemplo, em Marte, no mesmo evento, perdeu-se 10 vezes mais de oxigênio porque não tem esta capacidade de proteção que o nosso planeta tem. Mas isto por dizer o campo magnético que consegue produzir e que protege a Terra e a nós. E mesmo a matéria, conforme nós a conhecemos, as coisas que nós mexemos e tocamos e que são rijas e que nós achamos que são muito sólidas, na realidade não são mais do que energia condensada. Assim como a energia, conforme a conhecemos, é matéria dissipada. A matéria dissipando emite energia e condensando temos a matéria conhecida. A matéria condensada é toda aquela em que a vibração é mais lenta e então permite a sua estruturação. É aquilo que conhecemos, ocupa espaço, possui massa, isto são características físicas que determinam o que é matéria. Não é? Possui uma massa e temos como exemplo os objetos, os fluidos, os líquidos, até os gases, portanto, têm um espaço que ocupam mais ou menos definido, com limites, e partículas. As forças que se lhe associam, que a controlam, que são mais relevantes dentro da matéria, verdadeiramente dita, matéria condensada, é a força da gravidade. E a unidade corpuscular, mais simples, é o átomo, que pode ser organizado como substância pura ou complexa, em misturas, heterogêneos, o que quer que seja. Depois temos a matéria dissipada, que é a energia. O que é aí? É uma vibração em alto teor, em alta frequência, em alta velocidade. Esta chega ao ponto em que chega ao limite em que deixa de ter unidade corpuscular, deixa de ter partícula ou matéria. Não ocupa espaço nem massa, mas, conforme o conceito de energia, é capaz de produzir trabalho. E é isso que lhe vai dar o nome. Se produz trabalho elétrico, diz que é eletricidade. Se produz temperatura, diz que é calor, e assim sucessivamente, luz e magnetismo. A força mais preponderante a controlar e a gerir a energia é a eletromagnética. E a unidade é o quantum de energia. E daí vem a ideia da física quântica, que é das unidades simples. Mas é mais fácil falar daqui a pouco. Está duro? Pronto. É física. Se você tirar um bocadinho da luz, melhorava. Depois na net não se consegue ver, é só por isso que tem que ficar sempre alguma luz. Mais ou menos. Aqui é um lado, consegue-se perceber, não é? Então como é que nós caracterizamos? Tudo é onda. O mundo é de ondas. Matéria também é onda. Então, o que é que são as ondas? Como é que elas se caracterizam? André Luiz nos diz: sempre da mesma substância, diferenciam-se as ondas pelo seu comprimento de onda e vibração ou frequência que faz carregar uma determinada energia. Elas variam também de acordo com o emissor que a veicula ou estabelece. Ele dá o exemplo: é diferente num lago, nós temos uma vara fina tocando, ou um toro de madeira. Aqui eu pus o exemplo da gota d'água, a forma como toca e a forma como depois vai movimentar as ondas vai ser diferente. Outro exemplo é um som. Um som de contrabaixo é diferente de um som de flauta. Tem ali o desenho das vibrações características dos diferentes tipos de origem de instrumento, sonoro. Vão dar ondas com desenhos diferentes, com frequências diferentes e por isso mesmo vão mudar o teor daquilo que ouvimos. Não deixam, no entanto, de ser
ondas na mesma. Portanto, elas vão variar de acordo com o meio de propagação, de acordo com a origem delas e de acordo com as suas características, energia, vibração, comprimento de onda. E aqui eu mostro o átomo, porque vinha outro slide que eu mudei. Como é que se caracterizam? Para entendermos, porque depois de falar mais à frente das outras coisas sem falar disto era complicado. Então vamos entrar na física mais dura. As ondas têm como característica primordial a sua direção. Elas podem se movimentar, antigamente achava-se que era só numa direção, elas podem se movimentar em qualquer direção, na realidade. Mas à medida que se movimentam, têm sempre um movimento ascendente e descendente. A onda elétrica, caminhando numa determinada direção, tem sempre, obrigatoriamente, em paralelo, uma onda magnética que vai correr perpendicularmente. Então, nós vemos ali, em azul, o desenho da onda elétrica, que caminha para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, e a onda magnética, que caminha ao mesmo tempo e na mesma relação de intensidade, de proporção, de amplitude, mas perpendicularmente, para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita. E assim caminham sempre juntas. Por isso nós temos mecanismos de indução, onde há um campo magnético, há um campo elétrico, onde há um campo elétrico, gera-se um campo magnético obrigatoriamente. Depois, elas caracterizam-se muito fortemente pelo seu comprimento de onda. Então, uma onda que seja muito larga, e nós dizemos que o comprimento é desde o ponto inicial até ao ponto final, desde que atingem uma mesma zona da onda até à mesma zona que acontece imediatamente a seguir, portanto, subiu e desceu tudo e voltou ao mesmo ponto. Isto é o comprimento, esta distância dá-nos o comprimento da onda. Se a onda é muito larga, então ela tem pouca energia. Ela, segundo a equação de Einstein, sim, é Einstein, mas também com a constante Planck, nós vemos que a energia é diretamente proporcional à frequência, que é inversa ao comprimento de onda. Então, ela é tanto maior quanto menor o comprimento de onda. Aqui é grande, a energia vai ser baixa. Aqui o comprimento de onda é minúsculo, porque as ondas estão muito juntinhas, muito juntinhas, muito juntinhas. Então, a distância é curta. Então, se a distância é curta, a frequência é elevada, lá está, elevada a frequência e, portanto, elevada a energia. E esta é a zona que nós conseguimos identificar melhor, que é a do espectro eletromagnético, que tem a luz, e nós identificamos pelas cores. As cores do nosso arco-íris mostram-nos do vermelho aquelas que têm menos intensidade, menos energia, e a zona do violeta é onde é mais energético. Então nós avisamos inclusivamente quando o sol está muito penetrante, temos grandes níveis de ultravioletas, cuidado, protejam-se. Porquê? Porque é radiação muito mais penetrante e faz mais mal. A radiação junto aos vermelhos e aos infravermelhos é a própria da nossa temperatura, já não nos vai fazer o mal. Portanto, é menos intensa, menos energética. Depois temos a amplitude e a amplitude tem a ver com a força, que é diferente da energia. Não é fácil explicar, mas se tiver maior amplitude, nós vamos ter maior intensidade. Imaginemos uma lâmpada. Quando nós compramos uma lâmpada, nós procuramos que tenha watts de maior potência, que é para dar uma luz mais intensa. Não é que o comprimento de onda seja diferente, não é que a luz seja mais amarela ou mais escura ou mais azul. É que simplesmente a intensidade de luz projetada é maior. E se tiver menor amplitude, então ela é menos intensa. Pronto. Não vou explicar a parte física outra vez, já expliquei de forma fácil. Achei. Então nós temos o espectro eletromagnético da luz. Aquilo que nós conhecemos pela ciência. Porque vamos entender que há uma parte que ainda não é conhecida. Mas ainda não chegamos lá hoje. Mas temos então o espectro eletromagnético. O que é que nos vai mostrar? Temos os comprimentos de onda enormes, estão ali desenhados, aqueles altos e baixos, e os extremamente reduzidos, extremamente curtos e, portanto, extremamente energéticos. De um lado, nós temos
As ondas rádio são as ondas mais longas que temos, que se propagam extremamente bem pela atmosfera e depois temos as micro-ondas, que já são menores, os infravermelhos, que são os tais ondas que correspondem à temperatura, o espectro eletromagnético da luz, que nós achávamos que era enorme, ainda agora tínhamos isto assim muito separado, na realidade é uma porçãozinha minúscula do espectro eletromagnético. Depois temos os ultravioletas, os raios X, os raios gama. Os raios gama são aqueles que são mais penetrantes e correspondem às radiações da radioatividade, que estamos habituados a falar do perigo que tem, de mutagênese. Portanto, são extremamente penetrantes, extremamente perigosas para a nossa saúde. Temos aqui por baixo os aparelhos que são construídos e que são utilizados e que nestas mesmas ondas. Não é? Temos ali os rádios nas ondas rádio, os celulares, depois os micro-ondas, obviamente com micro-ondas, a nossa própria emissão nos infravermelhos, os controlos remotos mesmo antes do espectro da luz. O espectro eletromagnético da luz é aquilo que permite que nós tenhamos visão e é aquilo que nos dá as cores, inclusivamente. Se nós tivermos diferente luminosidade, nós vamos ver cores diferentes, porque tem a ver com a capacidade de absorção seletiva. Quando temos a luz branca, então conseguimos ver as cores todas de forma mais adequada. Depois temos aqui nos limites, logo a seguir à luz visível e junto ao ultravioleta, aqui a dizer sunburn, queimadura solar, portanto é aqueles limites em que já é perigoso. Os raios X, que são utilizados a nível médico para uma série de formas de análise. E as centrais nucleares, que conseguem produzir energia. Portanto, nós vemos uma panóplia de aplicações, de instrumentos, de potencialidades que têm a ver com estas frequências variadas e que são, no fundo, tudo a mesma coisa. Era como o André Luís dizia, é tudo onda e é tudo do mesmo tipo, ainda que varie na forma como é captado, de acordo com o seu emissor, de acordo com com a sua forma de sintonia na recepção, mas tudo é onda. Bom. Vou falar contigo. Vou passar para o fim de hoje, para depois falarmos, porque a outra era mesmo física dura. Esta aqui não foi física dura, tenho a dizer. É levinha. Esta foi levinha. Portanto, nós estivemos hoje a entender o que nós encontramos de radiação e o que nós somos. O que nós somos. Nós achamos que somos matéria, nós achamos que temos coisas muito duras. Na realidade, os nossos elementos mais simples, o nosso átomo, é uma partículazinha de nada ali, que não é uma partícula, são várias, mas vamos fingir que é só uma no núcleo central. E depois nós temos um espaço gigantesco até encontrar o primeiro elétron a seguir. A nossa matéria rija é espaço vazio, não é sólido, é tudo aparente. O que acontece é que nós temos cargas magnéticas que são semelhantes e, portanto, que se contrapõem. E quando a gente chega ao rabinho à cadeira, a cadeira empurra-nos o rabinho para trás e diz, calma lá. Portanto, é aquela componente eletromagnética e com a sua própria carga que empurra a nossa componente eletromagnética e com a sua própria carga. Mas é muito espaço contra apenas, chamemos de forma muito simplificada, magnetismo. É magnético contra magnético que faz com que não trespassem. Mas em termos de característica física, corpuscular, matéria, não tem quase nada. Matéria, conforme nós entendemos, que ocupa espaço, que tem massa, é quase nada. É qualquer coisa de extraordinário. Então, hoje já conseguimos entender que tudo é onda. A onda está em todo lado. E dentro destas variações imensas de aplicações, e é tudo uma questão de sintonia, e de emissão e de recepção, porque tudo é do mesmo tipo. E então eu terminava
com este slide que diz: o homem colocado no domínio eletromagnético, em que a matéria cada vez mais se revela como um feixe de forças em temporária associação, porque vão se dissociar, somente assinala as ondas que se lhe afinizam pelo cérebro, tesouro evolutivo que a exterioriza e absorve aquelas com que se sintoniza, ampliando os recursos do conhecimento. Viajante do cosmo, respira o homem num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa, condicionado nas suas percepções ao progresso que já alcançou no campo mental que lhe é característico e em cujas dimensões revela o tempo de evolução, que é, no fundo, o tempo de esforço pessoal na construção do destino. Importante, não é o tempo temporal, não é o tempo dias, anos, meses, séculos, milénios, não é. É o tempo que investiu na construção do seu crescimento pessoal. Este é o nosso tempo, é o tempo que nos marca, porque o tempo é, na realidade, algo irreal. Não existe tempo. Esta construção do espaço-tempo é isso que nos diz. Não há tempo. O tempo é infinito, o tempo é eterno, assim como nós também seremos eternos, não é? O tempo é um contínuo. Então, aqui nos encontramos nesta mescla de ondas e temos de começar a definir. No início dizíamos da força do pensamento e em como nós construímos onde estamos, o que sentimos, o que vivemos e o que projetamos para os outros. E com isso nos afinizamos e absorvemos também dos outros. Então, nós temos já uma responsabilidade acrescida de decidir o que é que queremos pensar, o que é que queremos sentir, em que onda queremos vibrar, porque é essa que vai construir o nosso presente desde já e garantidamente o nosso futuro. Eu termino por aqui esta parte. Na próxima palestra continuamos